Quem foi povos filisteus? Os filisteus foram um povo que ocupou a costa sudoeste de Canaã, com seu território nomeado como Filístia em contextos posteriores. Teoriza-se que eles se originaram entre os povos do mar. A arqueologia moderna também sugeriu os primeiros laços culturais com o mundo micênico na Grécia. Apesar de eles terem adotado a língua e a cultura local cananeia antes de deixar quaisquer textos escritos, e posteriormente adotarem a língua aramaica, uma origem indo-europeia tem sido sugerida para um grande número de palavras filisteias conhecidas que sobreviveram como estrangeirismos em hebraico. Segundo o investigador Antônio Carlos Pavão, os filisteus derrotaram os israelitas porque sabiam fazer o aço, enquanto os israelitas ainda estavam na era do bronze. Arqueólogos desvendam os filisteus, o legado do gigante Golias. História do povo filisteu, de origem grega, que durante 3.000 anos foi conhecido apenas como um dos mais bárbaros vilões da Bíblia. A provocação vinha de muitos dias. As tropas alinhadas frente a frente nas colinas de Judá não tinham se encorajado ao combate, mas o fanfarrão Golias não poupava os israelitas. Desde a derrota de Ebenezer, por volta de 1050 a.C., quando a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, os israelitas vinham amargando seguidas humilhações para seus eternos rivais, e as bravatas do gigante Golias pareciam confirmar esse destino. Com quase 2 metros de altura, diariamente ele desafiava os guerreiros de Israel, sem jamais encontrar resposta. Um dia, porém, alguém resolveu aceitar o convite. Não um soldado, mas um jovem chamado Davi. Munido apenas com uma funda, o rapaz enfrentou o desafiante e conseguiu o que parecia impossível. A pedra lançada por sua arma atingiu a cabeça do gigante Golias, derrubando o mais bravo dos soldados filisteus e, com ele, o moral do seu exército. Enquanto para os hebreus surgia ali um novo herói, o futuro rei que unificaria Israel e Judá, para os filisteus aquela pedrada certeira foi o início do fim. Os filisteus eram da cultura grega micênica na região de Canaã. Quem eram os filisteus? Habitava na terra de Canaã. Os filisteus eram um povo vizinho de Israel, lutavam muito com os hebreus. O filisteu mais conhecido da Bíblia é o gigante Golias. Os filisteus desapareceram depois de serem conquistados pelo Império Babilônico. Os filisteus se instalaram na terra de Canaã, junto ao mar Mediterrâneo, depois que tentaram invadir o Egito sem sucesso. Construíram 5 cidades principais: Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ekron. Cada cidade independente e tinha um rei, mas, quando iam para a guerra, as 5 se uniam. Durante muito tempo os filisteus foram o povo mais poderoso de Canaã, porque eram os únicos que sabiam criar armas de ferro. 1 Samuel 13 19 a 20. Quando os hebreus conquistaram Canaã, não conseguiram expulsar os filisteus. Os filisteus viveram muitos anos em conflito com os hebreus. Os filisteus e os israelitas. No tempo dos juízes, quando Israel ainda não tinha rei, os filisteus muitas vezes conseguiram derrotar os israelitas. Quando Sansão era homem, os israelitas estavam debaixo do domínio dos filisteus. Juízes 15 e 20. Sansão se casou com uma mulher dos filisteus, mas entrou em conflito com eles e matou muitos filisteus ao longo de sua vida. Anos mais tarde, quando o profeta Samuel ainda era jovem, os filisteus derrotaram os israelitas e levaram a Arca da Aliança. Eles colocaram a arca no templo do seu deus Dagom, mas a estátua de Dagom caiu e se partiu diante da arca. 1 Samuel 5 1 a 4. Os filisteus foram atacados por uma praga de tumores, então decidiram devolver a Arca da Aliança a Israel, junto com uma oferta. Quando Saul se tornou rei de Israel, ele guerreou muito contra os filisteus. 1 Samuel 14 52. Seu escudeiro Davi se tornou famoso por matar muitos filisteus, depois que matou Golias. Mas quando Saul ficou com inveja dele, Davi fugiu para a cidade de Gate, onde trabalhou algum tempo para os filisteus. 1 Samuel 27 1 a 3.
Depois que os filisteus mataram Saul e seus filhos, Davi abandonou o Gate e voltou para Israel. O fim dos filisteus. Os filisteus atacaram Israel quando ouviram que Davi se tinha tornado rei de Israel. Mas Davi derrotou os filisteus e os subjugou. 2 Samuel 8:1. Os filisteus não conseguiram mais vencer Israel e apenas atacaram algumas vezes depois do reinado de Davi. Muito tempo depois, quando Nabucodonosor se tornou rei da Babilônia, os filisteus lutaram contra o Império Babilônico. Então Nabucodonosor destruiu as cidades dos filisteus e deportou o povo para outras partes do império. Os israelitas também foram deportados, mas quando lhes foi permitido voltar para sua terra, os filisteus tinham desaparecido como povo. Lista do site desse estudo abaixo. Primeira site. https://super.abril.com.br/história/arqueólogos desvendam os filisteus, o legado do gigante Golias/amp/. Segundo site. https://www.respostas.com.br/quem eram os filisteus/amp/.